E agora, Ponto de Vista, a palavra oficial de nossa emissora, com Zé Antônio Aragão. Agora são 12 horas mais 12 minutos desta sexta-feira, 12 de dezembro, 12 do 12, 12 horas 12 minutos do dia 12 do 12 de 2020. É muito 12, né, Zé Antônio? Boa tarde. Boa tarde, só faltava era o ano ser 2012. Já passou faz tempo. Faz tempo, faz 13 que passou o 12, nesse caso aí. Mas tem muita coisa que é com 12, viu, gente? As horas do relógio, 12. Os apóstolos, 12. Tem muita coisa que é com 12, né? Os meses. Os meses também são 12, né? Então, 12 também é um número bem importante. Zé Antônio, muito boa tarde, seja bem-vindo à tribuna da Serra Grande na coluna Ponto de Vista. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvintes da Tribuna da Serra Grande. Um prazer participar mais uma vez aqui desse momento, quando você tem muita coisa para discutir, para analisar, para dar opinião, para ficar calado quando não sabe. E vamos à luta aqui, vamos enfrentar. Ah, meu pai do céu. Gente, a gente começa falando sobre o estado do Ceará. Afinal de contas, o estado do Ceará tem sido destaque aí também por conta dessa queda de braço aí, vamos dizer assim, da família Bolsonaro. A oposição do estado do Ceará se reuniu, isolou a Michele Bolsonaro e os seus comentários e criticou as críticas dela e formou questão em torno do nome do Ciro Gomes, embora o André Fernandes tenha dito que as negociações estão suspensas. Ou seja, boa parte da oposição aqui no estado do Ceará, Zé Antônio, acredita que não será partidos políticos que vão conduzir Ciro Gomes na eleição de 2026, numa provável candidatura ao governo do estado do Ceará, mas sim o próprio Ciro Gomes. Ou seja, o Ciro Gomes não precisaria de um partido. Os partidos é que precisam do Ciro Gomes. Ele, o nome dele, a figura dele é mais imponente do que qualquer partido da aliança que venha a compor a oposição à atual estrutura comandada pelo PT no estado do Ceará. Você concorda com isso, Antônio? O Ciro é mais forte do que qualquer partido hoje no estado do Ceará? Eu concordo plenamente. Eu vejo no Ceará o prelúdio da repetição do que aconteceu no ano de 1986, quando o Tasso Gereissati saiu candidato a governador, apoiado pelo Gonzaga Mota, que era mais fraco que caldo de bila, tá certo? Queimado, inventou até dinheiro, porque o Estado não tinha mais dinheiro. As Gonzaguetas. Era as gonzaguetas, as pilombetas, tá certo? As piruetas. Neguinho, para receber dinheiro no DERT, quem tinha dinheiro de obra de construção, tinha que dar 20% um deputado sabido que tinha aí, que ele dava um jeito lá e pagava, tá certo? Era uma esculhambação. O Ceará, com licença da palavra aqui, queridos ouvintes, estava um cabaré de roda para cima. Soldado da polícia ia sair para trabalhar, era uma bala para cada soldado, tá certo? Se tivesse um tiroteio, era tiroteio contra eles, porque só tinha uma bala, não dava para ser tiroteio com a bala. Pois bem, e o Tasso, candidato, apoiado por um governador fracassado desse jeito, com 4 prefeitos do lado dele, o resto tudo contra, enfrentou e derrotou o coronel Adalto Bezerra por 600 mil votos naquela época. A situação que eu vejo se desenhar aqui no Ceará é do mesmo jeito. Pode ter prefeito, pode ter governador, secretário, Chaga Vieira, aquele invocadinho lá do Casa Civil. pitbull do governo, não pitbull, não pitbull do governo. Pode ter o que quiser, pode chorar, berrar, espernear, sapatear, dar gota serena. Não tem quem tome a eleição do Ciro Gomes. Ele vai ganhar essa eleição com o pé nas costas. Isso caso ele confirme a candidatura, né? Que o Zé Antônio está colocando aí, há muita gente aí que aposta que devido a essa distorção aí, dessa apresentação do Flávio Bolsonaro como candidato da direita aqui no Brasil, pode ser que muita gente não está concordando com o Flávio Bolsonaro, inclusive até o Nicolas Ferreira deu uma piadinha no Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro disse que quer ele, Nicolas, e o pai, Jair Bolsonaro, como ministros dele. Agora há pouco, o Carlos Bolsonaro publicou um vídeo do pai dormindo, roncando e soluçando, que é uma coisa deplorável até mesmo para colocar nas redes sociais. Eu vi aqui realmente a situação triste, a situação que foi colocada aqui. Mas a turma não consegue ter pena. Eu vou tentar colocar esse vídeo aqui daqui a pouquinho. Pois, eu vou pedir o Zé Antônio que se levante aqui, que não dá tempo de eu fazer. Mas Zé Antônio, dá só pedir o Zé Antônio que arrudei aqui, só para ele ver aqui a cena que foi colocada. Olha aí, Zé Antônio, publicado agora, 12 minutos, né?
O Bolsonaro com a boca aberta. Parece que ele está sem dente, né? A impressão que tem é essa. Ele não tem mais nem vida lá nem dente. E aqui aí, o Soluçano aí, ó. Foi publicado pelo filho dele, né? O O Carlos Alexandre Moraes Bolsonaro. assistindo isso aí tem um orgasmo. Tocando em frente aqui, gente, pode retornar lá, Zé Antônio, lá para o seu Tem lado outro lá. vídeo? Não, é só esse aqui mesmo, que eu não vou conseguir Você dizendo colocar que o aqui, pessoal porque eu não tinha tinha que pena dele, eu fazer. imaginei que botar o vídeo dele imitando o cara morrendo sem fogo. Exatamente, mas muita gente aqui nos comentários diz que agora ele não está mangando de quem está morrendo sem fôlego, quem está dizendo que não é coveiro. Tem aquele negócio da colher, né? Que você bota na colher para sua boca um dia, né? Então, como ele desdenhou de muita gente que estava sofrendo porque acabou morrendo, porque teve parentes que morreram durante a Covid, agora as pessoas veem ele nessa situação e acabam também tirando sarro, que é lamentável, né? Não se deve rir de quem chora, foi assim que eu aprendi. É, a propósito daquele vídeo que saiu, ele assim imitando quem estava morrendo sem fôlego, o problema é que a turma só bota o pedaço para sacanear. Porque a imprensa brasileira ficou toda contra o Bolsonaro. E a imprensa tinha razão, que a imprensa gosta de dinheiro e o Bolsonaro não deu dinheiro para a imprensa. A imprensa não se lembrou que o Bolsonaro se elegeu presidente da República com um celular e 1,5 milhão, que não elegeu um deputado federal em Sergipe, tá certo? E o cara ganhou a eleição para presidente. É claro que ele não ia querer conversa com a imprensa, que ele se elegeu sem ela. Aí a imprensa tira só o trecho que interessa, do jeito daquele tempo que tiraram o Ciro Gomes, dizendo que a Patrícia Pilar servia para dormir com ele, tiraram a parte que ele disse antes. Ele elogiou, disse que era uma mulher maravilhosa, era a conselheira dele, ele se orientava muito com ela e tal. Fez mil e um elogio e disse: e aí, além de tudo isso, ainda serve para dormir comigo. Pegaram só esse pedaço. O Bolsonaro estava naquele vídeo, eu não sei se você viu o vídeo todo, contando a história do Mandetta, porque o Mandetta tinha sido demitido e o pessoal ficava criticando, dizendo que o Mandetta era um excelente ministro e ele tinha demitido o Mandetta e tal. Pois bem, aí ele estava naquele vídeo, ele estava contando a história do Mandetta, que o Mandetta tinha criticado aí o negócio dos remédios dele, da cloroquina, não sei o quê, e ele estava dizendo nesse vídeo que ninguém sabia de nada, que não existia remédio especificado, e era melhor tomar um remédio que podia até ser que serviço do que não fazer nada, não tomar nada, porque o Mandetta estava aconselhando as pessoas a só procurar o hospital quando tiver morrendo com falta de ar. Foi desse jeito aí. Tá certo? Ele disse, foi criticando o Mandetta, não foi gozando de quem estava com falta de ar. Mas é desse jeito aí que as coisas funcionam. Se não der dinheiro para a imprensa, não presta. Foi o que aconteceu com ele. Ele não deu dinheiro para a imprensa. Não ajeitou os conchavos que tinha costume de acontecer no governo e continua acontecendo e muito. Você não vê? Atualmente, a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal recebendo 3,6 milhões por mês. É muito dinheiro. Não estou falando de 36 mil, não. Nem estou falando de 360 mil. Estou falando de 3,6 milhões por mês que a mulher do Alexandre de Moraes estava recebendo do Vorcar, aquele cara do banco que quebrou. Por que seria tanto dinheiro? Não tem causa sendo patrocinada por esse escritório dela, o Barci, não sei o que lá, Barci ou Barci, sei lá, tá certo? Que é o nome do escritório, Barci Advogados Associados e tal. É muita sorte um escritório de advocacia recebendo 3,6 milhões por mês e não tinha nenhuma causa. A única causa que eles deram entrada na justiça nesse período de 22 meses que eles já receberam esse dinheiro, de janeiro de 2024 até outubro desse ano, o dinheiro que eles receberam, 79 milhões, tá certo? Só tem uma causa que, se o cara for condenado, o sujeito xingou o Vorcaro, e aí eles entraram com um processo por calúnia contra o Vorcaro. Só esse caso, para quem já recebeu 79 milhões. Se o cara for condenado, quando muito, o maior valor que a imprensa estipula para alguém por causa de calúnia e difamação é 50 mil reais. Tá certo? O cara gastar 79 milhões para receber 50 mil. Essa história é muito mal explicada. Se esse Alexandre de Moraes fosse o André Mendonça ou o Cássio Nunes Marques, colocado pelo Bolsonaro, já tinha desabado uma banda do mundo. Porque isso é notícia no mundo inteiro, até lá na Polinésia Francesa, como é que chama? Na Mongólia, um país que eu tenho vontade de conhecer, tá certo? Que a negada não sabe nem que o Brasil existe por lá, tá certo?
todo canto do mundo se comenta aí. Já pensou? Nunca houve no Brasil um contrato de advogado por um dinheiro desse. É estranho pra caramba, tá certo? Agora eu tenho pena, é porque por essas alturas eu não tenho a menor dúvida que o Alexandre de Moraes vai mover, M-O-V-R, céus e terra para descobrir quem foi que vazou isso aí. Porque quando o Toffoli avocou para o Supremo Tribunal Federal tudo a respeito do Vorcar, a pretexto de uma história de um deputado da Bahia que tinha um negócio com o Vorcaro, e apareceu esse cara lá, mas ele estava tentando ver se o Vorcaro financiava lá com o Banco Master dele, tá certo? Um empreendimento imobiliário. E o Vorcaro terminou não se interessando e não deu em nada, tá certo? Aí, por causa disso, acharam que tinha que ser no Supremo e o Toffoli pediu para lá, mas o Toffoli pediu porque ele sabia dessas coisas, ele sabia que ia aparecer essa história desse contrato de 3 milhões e 600 por mês e tal, mas alguém da Polícia Federal, com toda certeza, não gostou da história, ou então a turma da vara da Justiça Federal, onde estava a história, tá certo? E vazou de propósito, para saber, para o povo brasileiro ficar sabendo. Dizia a TT, que era prima da minha mãe e era irmã adotiva, era, portanto, minha tia meia de revés 3 aí, ela dizia que o Satanás, o cão do meio desinferno, tinha uma mão tapada e uma furada, tá certo? Aí a mão furada passou essa mensagem aí para todo mundo ficar sabendo que o homem que defende a democracia, toda vez que você vê alguém dizer que está defendendo a democracia, ele está, na realidade, destruindo a democracia. Democracia é como um rabo de lagartixa, não precisa de ninguém defender, não. Ela se recompõe por conta própria. É como aquele exterminador do futuro, que o nego passa por cima dele, dá tiro de canhão, de abacate, ele se derrete ali pelo chão, se ajeita e se levanta. A democracia é um negócio desse jeito aí. Quando ela existe, quando ela está na cabeça do povo, quando ela é uma coisa da consciência das pessoas, do imaginário das pessoas, não tem quem consiga destruir. E esses caras que aparecem dizendo que estão salvando a democracia é quem destrói. Como lá no dia, se eu não estou enganado, dia 22 de outubro de 2022, no período do segundo turno, bem pertinho, ia sair uma publicação, era tipo uma biografia do Bolsonaro, que contava a história da facada e tal. Não estava nem pronto o trabalho, quando o Alexandre de Moraes tomou conhecimento, ele votou lá no TSE para fazer censura prévia. Então, proibiram a publicação dessa biografia antecipadamente, antes dela existir. Fizeram pior do que na Revolução de 64, censura prévia, isso aí. Proibiram, aplicaram uma multa de 500 mil por dia se publicasse isso aí, e mais um bocado de coisa mais, tá certo? Isso é censura prévia, isso é coisa de ditadura, isso é coisa da Venezuela, da Nicarágua, coisa dessa natureza. Até que a Carmen Lúcia disse que isso era censura prévia, era contra isso, mas só porque era por uma boa causa ia concordar, e concordou. E passou a eleição e continua valendo essa decisão, nunca desmancharam. Porque quem está defendendo a democracia, sempre que arranja um jeito de exceção, passando por cima da regra, passando por cima da Constituição, a pretexto de defender a Constituição e a democracia, nunca mais retorna, tá certo? Ele vai para o outro estágio. E é o que aconteceu com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles não estão enxergando mais nada, tá certo? Eles só enxergam dos 7 estrelas para cima. Para baixo eles não vê mais nada. Faz o que quer, do jeito que quer, não se incomoda com ninguém, não quer nem saber de nada, tá certo? O resto é o resto. Eu achava que no Brasil tinha um ayatolá, que era o Alexandre de Moraes. Mas parece que tem 11. Olha, gente, são 12 horas mais 24 minutos. Ainda nessa esteira do que o Zé Antônio está falando aí, essa semana, além dessa questão do pagamento de 3 milhões e 600 mil mensais ao escritório comandado pela esposa do Alexandre de Moraes, por parte do Banco Master, também teve a questão da viagem do Dias Toffoli a Lima, no Peru, para assistir a final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e Palmeiras. Ele esteve ao lado do advogado que pediu exatamente para ter acesso a toda a documentação, depois que ele avocou para si a esse processo e proibiu a Polícia Federal de fazer qualquer investigação que não passe por determinação do Supremo Tribunal Federal, e esse processo lá está na mão do Dias Toffoli. Por acaso o nome dele, viu, é José Antônio Dias Toffoli, só para a negada saber, para quem não sabe, viu? E outro detalhe interessante em relação a isso aí, Zé Antônio, é que ele disse, o Dias Toffoli foi interpelado e disse que nessa viagem lá de Brasília até Lima, no Peru, só se falou sobre Palmeiras, não se falou nada, absolutamente nada sobre o Banco Master, sendo que horas depois do retorno aconteceu toda essa movimentação e acabou que o Toffoli meteu a mão e travou
tudo em relação ao Banco Master. A questão da mulher do Alexandre de Moraes também envolve isso aí. A ex-mulher do Toffoli também E foi já é sócia. aquela. Foi sócia do advogado lá do Banco Master, e teve também o Ricardo Lewandowski dessa leva aí também do Banco Master. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os julgamentos, mas em relação ao Toffoli, Zé Antônio, dá para entender como algo normal, inclusive o Fachin, que é o presidente do STF agora, quer aí exatamente um Fazer um código de ética. código de ética da magistratura aí. Isso é para botar lá no lugar do papel higiênico. Tá certo? o Dias Toffoli, você sabe que esse inquérito do fim do mundo que chama, essa inquérito 49 não sei qual é o número dele aí, isso aí pode anotar que isso vai dar azar, nunca vai ser sorteado na loteria. Esse inquérito do fim do mundo, que começou em março de 2019, que já tem 6 anos e meio, mais de 6 anos e meio, começou porque as investigações estavam chegando na mulher do Toffoli, no escritório dela. Aí ele combinou com Alexandre de Moraes, ele abriu um inquérito de ofício, alegando que, porque esse inquérito podia ser aberto, fazia parte lá do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, para agressão que acontecesse dentro do Supremo, no espaço físico. Mas ele fez uma interpretação criativa, que onde tem um ministro, ali está o Supremo. É como se ele levasse o prédio todinho nas costas, tá certo? É mais ou menos como coisa divina, tá certo? É onipresente. A filosofia, a psicologia chama disso aí de ubiquidade, o fenômeno da ubiquidade. Onde ele está o Supremo. Aí ele, por conta disso, abriu esse inquérito e não fez o sorteio. Nomeou o Alexandre de Moraes para tocar, porque ele sabia que o Alexandre de Moraes tem um desvio neurológico, alguma coisa dessa natureza por aí, que já até o Marco Aurélio Mello andou falando isso. E hoje teve uma publicação do advogado da Carla Zambelli, que ele diz, literalmente, tá certo? Eu não sei se você viu, eu vi no X, no Twitter, antigo Twitter, ele diz que o Alexandre de Moraes tem um problema neurológico qualquer, psicológico, psicopático, sei lá que for, que ele até citou que isso ia ser dito também pelo ministro Marco Aurélio Mello. Mas esse advogado deu uma lapada que eu achei ele muito corajoso. Agora eu estou com pena do agente federal ou do funcionário da justiça que vazou a história do contrato de 3.600.000 por mês para a mulherzinha do ministro Alexandre de Moraes, a doutora Viviane Bassi. Ela era publicitária. Depois que o marido virou ministro do Supremo Tribunal Federal, ela fez um curso de direito para poder ganhar direito. Aí é que se chama ganhar direito. Ó, gente, muita gente pediu aqui para que eu colocasse aqui o vídeo do presidente Bolsonaro, e eu vou colocar aqui na tela. Pessoal, Ciro, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Então vou colocar aqui na tela. Deixa eu colocar aqui para poder fazer a transição. Tá aí, ó. Esse aí é o vídeo. Foi postado pelo Carlos Bolsonaro. Ó. Chegou lá, o pai estava dormindo, aí ele não acordou, ele filmou. Tá, vocês estão vendo aí na tela. Está postado no Instagram. Aí, no caso, é do jornalismo da Band. Você está vendo o Bolsonaro dormindo aí, com a boca entreaberta. E ele soluça também, né? Ó, tá aí o soluço do Bolsonaro. Esse soluço dele é definitivo, ele não para, nem com susto. Você vê que ele está dormindo. Eu vi aqui nos comentários as pessoas dizendo que isso é fingimento, que ele está fingindo que está dormindo e soluçando, que é para causar algum tipo de comoção. Tá aí, o vídeo a que eu me referia, que as pessoas pediram para ver, é esse aí que está na tela para você que está acompanhando aqui a tribuna da Serra Grande FM. Deixa eu voltar aqui para a nossa transmissão aqui, gente. São agora 12 horas mais 29 minutos. Deixa eu dar uma passadinha aqui, quem está acompanhando a gente através das nossas redes sociais. Daqui a pouquinho tem o comandante, o M. Neto, falando sobre a abordagem polêmica aqui em Guaraciaba do Norte, aqui na Tribuna da Serra Grande. Mandar um abraço pro Neguinho da Sussuenha, que está com a gente, a Verlúcio, o Campos, o Igor, o Wesley, o Everaldo Castro, o perfil Guaraciaba na Realidade. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Matheus César, o Rogian, a Madaiane também está conosco, Marcelo Henrique, Sônia Farias, Geniel Araújo, Rogião, o Marcos, Paulo Alberto, o Vandeci Guerreiro, Chaguinha Play também está com a gente aqui, a Neuma Aparecida, o André Filho, a minha presidente, vereadora Helena Massa, também acompanhando a gente, Perninha CDs, o Renato Correia, um abraço para a Comunidade Descoberta, o Galvão Júnior também acompanhando a gente, o Zé Nilton está conosco também, acompanhando a Tribuna da Serra Grande, pedindo um alô para o Sebastião e para a mãe dele, a Maria do Carmo, lá em casa.
Carnaubal, que estão ouvindo com certeza. Minha amiga Tereza Liança também está conosco aqui, boa tarde. Uma abençoada semana para você também, minha amiga Francisca Nascimento, bom dia. Carlos Martins também está conosco, Chaguinha Souza. É triste ver gente tripudiando da situação do Bolsonaro. Peguei ranço do comportamento de alguns pseudos brasileiros atualmente. Luciano Nascimento, boa tarde. Ciro Zé Antônio, Maurício Ferreira também está conosco. Quem está com a gente também é a Thelma Rodrigues, boa tarde. Abençoada para vocês, Ciro Zé Antônio. Vocês sabem falar, muito obrigado. Maria Chaves Oliveira também está conosco. A dona Antônia Torres também acompanhando a gente aqui na tribuna da Serra Grande FM. Deixa eu mandar um abraço também para minha amiga Ana Kerr, que está acompanhando a gente direto do Rio Grande do Sul, está lá em Osório, no Rio Grande do Sul, também acompanhando a gente. Cheiro grande para você. Minha amiga Maria Araújo também está conosco. Fernando Souza da Vaza Redonda também acompanhando a gente. Leandra Pereira, a minha amiga Lívia está mandando um recado para mim aqui. A Lívia, que é lá do Cariré, também acompanhando a tribuna da Serra Grande, dizendo aqui para mim que é preocupante a situação de gente. Ontem em Vajota, 2 mortos. Daqui a pouquinho a gente vai contar a história aqui também na tribuna da Serra Grande. Realmente está muito preocupante a situação de Vajota. E ela pede, Zé Antônio, que você comente sobre mais esse caso desta semana, onde mais uma vez a polícia escoltou uma família que foi expulsa de sua residência aqui no estado do Ceará. Mais uma vez, a polícia não age para debelar o problema, e sim com um paliativo que envergonha as forças de segurança, o governo e o povo do estado do Ceará. Ou você discorda disso, Zé Antônio? É a Lívia. Pois é, Lívia. Infelizmente, eu acho que o governo está assim, disse, rapaz, dos males o menor. Em vez do cara ser expulso e ainda sair da expulsão desprotegida, eu vou proteger a caminhada dele atravessando a ida para a Terra Prometida, tá certo? A polícia vai para escoltar o expulso, tá certo? O camarada que foi defenestrado, que foi retirado da santa moradia que ele tinha, tá certo? Isso é uma lástima, é uma vergonha. Não dá nem para. Eu já disse aqui alguma vez, me desculpem aqui a expressão, que quem governa um Estado numa situação dessa tinha como provar ser corajoso, era renunciando. 12 horas mais Mas não 30. ia largar o osso, né? 12 horas mais 33 minutos. Deixa eu abraçar aqui a minha amiga Helena Mesquita. O Ed Carlos está conosco também aqui, mandando seu boa tarde. Douglas Soares. A Helena Mesquita está colocando aqui, Zé Antônio. O Bolsonaro, até o sono dele é falso. Olha, gente, 12 horas mais 33 minutos. Vamos tocando o barco aqui em frente, aqui na coluna Ponto de Vista, que tem mais assuntos aqui, Zé Antônio. Falando agora sobre o Gilmar Mendes, que disse que só o PGR poderia tentar abrir um processo contra ministro, de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas voltou atrás, porque disse que o Senado começou a mexer numa provável atualização da lei de 1950, que é a lei do impeachment aqui no Brasil, e que vai aguardar o andamento dessa tramitação lá na Casa Alta, no Senado Federal, lá em Brasília. Para muitos foi a pressão, não só da rejeição a essa atitude do Gilmar Mendes, como também o envolvimento da mulher do Alexandre de Moraes nessa questão do Banco Master, e também do Dias Toffoli nessa questão do Banco Master. Toda essa pressão teria levado o sempre duro e intransigente Gilmar Mendes a voltar atrás. Eles também sofrem pressão, José? Eu acho que o caso do Toffoli e do Alexandre de Moraes foi quem fez o Gilmar Mendes baixar essa decisão, dar logo uma liminar, porque não fazia o menor sentido uma liminar num caso desse. Qual é a urgência que tem? Está se falando de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, que nunca aconteceu nenhuma na história do Supremo. Mas tem mais de um século, 130 e tantos anos que foi criado esse Supremo, já teve 4 vezes que a indicação não deu certo, não foi aprovada lá no Senado. No tempo de Floriano Peixoto, presidente da República, era o Marechal de Ferro, tá certo? Aí, nunca houve nenhum caso. E para que a urgência? Dar uma liminar. A liminar foi exatamente para blindar logo o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli e outras cositas más. Agora, o problema é que a repercussão foi tão grande, tá certo? Para que dar uma liminar dessa se nunca teve nenhum caso? E se tem um presidente do Senado Federal que já disse um dia desse que se aparecer um pedido de impeachment com 81 assinaturas, inclusive a dele, né? não anda, tá certo? Ele não pauta. Para que isso? Só tem uma justificativa. É porque ele ficou com medo que, devido, ele achou que esse escândalo da mulher do Alexandre de Moraes recebendo 3 milhões e 600 por mês de um banco
cheio de enrolada, falido, ia ter uma repercussão tão grandiosa, e também a puxada lá do Toffoli, já para ir tudo para lá, que tudo faz parte do mesmo pacote. Ele achava que ia ter uma repercussão tão grandiosa que tratou logo de blindar os ministros. E nem precisou. Eu acho que ele voltou atrás, não foi por causa de pressão de ninguém, porque ele olhou para um lado e para o outro, não, rapaz, ninguém ligou, a imprensa não ligou. Quer dizer, isso foi uma coisinha velha, amanhã ninguém se lembra mais disso e tal, por isso que ele voltou atrás, porque ele viu que não tinha precisão. Se tivesse precisão, não tinha voltado atrás, não, podiam falar à vontade. Olha, gente, são 12 horas mais 36 minutos. O Zé Antônio fala da imprensa aqui, e aqui eu recordando aqui que essa semana, tudo isso que foi levantado do Toffoli, do Moraes e também do Gilmar Mendes foi duramente criticado pelo jornal O Globo, tá certo? Inclusive com editoriais diários, muitas em duas oportunidades, 2 vezes por dia, né? A própria Globo News batendo direto nesse assunto, mas a Globo, essa que a gente assiste em casa, que a gente assiste o Jornal Nacional, que a gente assiste o Jornal Hoje, que a gente vê as notícias locais, simplesmente não toca no assunto. Essa semana, por exemplo, o Ricardo Lewandowski foi ao Congresso Nacional, depois na CPI do crime organizado, e não saiu do jornal. Eu fiquei impressionado. Não saiu do Jornal Nacional. A Bandeirantes, essa semana, bateu bastante nessa questão do Moraes e também do Dias Toffoli, e também da questão do Gilmar Mendes e da ida do Ricardo Lewandowski à CPI, mas nada saiu no Jornal Nacional, que é o principal jornal assistido hoje, que é o da Rede Globo de televisão. Mas o Globo, que é do mesmo grupo, bate. Qual a leitura que pode ser feita em relação a isso, Zé Antônio? Tem uma parte que tá sendo alienada e outra não? O povão não assiste Globo News. Aí só assiste Globo News quem já sabe do assunto e é mais bem informado do que o Globo News. Então eles estão chovendo no molhado. Quem não sabe, as pessoas que têm dificuldade de informação, que não acessam outros meios, é que precisam continuar sendo enganados. É o que eles falam. Como a Helena falando aí, a Helena Mesquita, me desculpe aqui a franqueza, Helena, você dizendo que o Bolsonaro até dormindo é falso, o grande problema dele é porque ele fala o que pensa. Você pode ter certeza que se o Bolsonaro soubesse pensar uma coisa e dizer outra, ser dissimulado como a maior parte dos políticos, com toda certeza ele talvez estivesse no segundo mandato. O grande problema dele é porque ele é destrambelhado, exagerado e sincero. Ele diz o que pensa. Falando nessa questão do Bolsonaro, Zé Antônio, foi lançado aí o nome do Flávio Bolsonaro para ser o sucessor do pai, Jair Messias Bolsonaro. Então vamos dar uma facada nele, se é para ser o sucessor. Não, mas aí a turma pegou e linkou automaticamente ao ano de 2018, quando o Ciro Gomes deveria ter sido candidato apoiado pelo Lula, mas, segundo os analistas, o Lula não deixou para não perder a mão da esquerda. E agora, com nomes bons como Ratinho Júnior, como Tarcísio de Freitas, que até nessa pesquisa dessa semana mostra ser o mais competitivo da direita, o Jair Bolsonaro lança o Flávio Bolsonaro exatamente para manter a direita na mão. É por aí, Zé Antônio? Houve algum erro de percepção do Bolsonaro em fazer esse lançamento agora? Porque setores da direita, o Centrão já colocou o Flávio Bolsonaro na margem, literalmente na periferia. A turma já disse que a questão da rachadinha, das casas de chocolate, da mansão em Brasília, vai aparecer e ele vai passar mais tempo se defendendo do que trabalhando por uma candidatura presidencial. Ele disse que também tem um preço essa questão, ou seja, se puder se livrar o pai dele, ele desiste da candidatura. Como é que você viu essa questão aí do Flávio Bolsonaro desde a última sexta-feira, quando o pai o lançou como candidato à sucessão presidencial em 2026? Eu não sei nem se o pai dele fez isso, ninguém viu. Tá certo? Isso é como vota aqui no Brasil. Você vota e não sabe como foi que seu voto ficou, tá certo? Ele saiu dizendo que o pai tinha mandado. É assim, eu acho que é um movimento de desespero para não perder o controle da situação. Eu vejo essa confusão todinha aí rolando. Ainda ontem eu vi uma publicação que até o amigo Elivaldo, Barbeirinho lá de Croatá, mandou para mim, e eu dei uma lida lá na matéria, eu até mandei uma resposta para ele. Na realidade, o que acontece é que as coisas não são bem como. Tem muito aqui no Brasil, é como para dar opinião a respeito de política, é como para dar opinião a respeito de futebol. Todo brasileiro é técnico de futebol e todo brasileiro entende tudo de política.
camarada fez uma defesa, mais ou menos nesse rumo aí, tá certo? De Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, não sei o que e tal. Eu tenho uma percepção um pouco diferente. Eu, nessa eleição passada, eu acho que o Bolsonaro cometeu um erro grande na escolha do vice. Era para ele ter permanecido com o Mourão, que o Mourão foi fiel. O Mourão foi direita, ele não fez nada de errado, não. Quem, no relacionamento dele, os problemas que teve foi o Bolsonaro, que tentou criar e ele ferrou o vídeo mercador. Tá certo? Ele apanhou fazendo conta que a pancada era nos outros. O Mourão se comportou direitinho. Mas se não fosse o Mourão, o melhor candidato para compor a chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro era a Tereza Cristina. Foi eleita senadora pelo estado dela, foi quem sustentou e turbinou o agro brasileiro nesses 4 anos do Bolsonaro. Ela é um trator para trabalhar. É pequenininha, calada, tá certo? Mas faz um grande efeito. Eu, se fosse escolher um candidato a presidente no Brasil para enfrentar o presidente Lula, eu escolhi a Tereza Cristina. Para mim, é o melhor quadro que existe na direita do país, é ela. É decente, é equilibrada, sensata e respeitada. E não é respeitada só no Brasil, não. É respeitada no mundo inteiro. Procure ver os números do agro brasileiro, quando começou o governo do Bolsonaro e quando terminou o governo do Bolsonaro, que você vai ver o tamanho do diferencial. E quem cuidou disso foi ela. Ela era tão competente que nunca teve um problema com o Bolsonaro. Você ouviu falar em algum problema do presidente Bolsonaro com a Tereza Cristina? Não, não. Você viu falar em algum problema do presidente Bolsonaro com o Tarcísio? Também não ouviu, porque o Tarcísio foi eficiente além da conta. Quando o Bolsonaro queria saber de uma coisa, ele já tinha resolvido. Então, foram dois auxiliares do Jair Bolsonaro que ele nunca teve o que dizer. Foi exatamente a Tereza Cristina e o Tarcísio. O Tarcísio ganhou o governo de São Paulo, ela foi só senadora, mas ela devia ter sido vice-presidente. Porque hoje ele era presidente e ela era vice. E seria uma boa sucessora. É uma mulher que já tem uma idade boa, é uma candidata excelente. Se dependesse de mim, eu queria votar nela. 12 horas mais 43 minutos. Vamos para frente aqui na nossa coluna Ponto de Mas Vista. deixa eu só terminar aqui. Você falou no Tarcísio e no Ratinho. Eu acho uma instrução tirar o Tarcísio do governo de São Paulo. Todos os casos de quem foi governador de São Paulo e saiu para ser candidato a presidente deu zebra, tá certo? Eu sei que o Ratinho Júnior é muito competente como governador, mas a gente tem que pensar que a candidatura é no país inteiro. E o cara que lançar, como é o nome do candidato? Ratinho. Um lugar que já tem uma fama de governante corrupto no Brasil, ainda bota um ratinho para ser candidato, tá certo? Talvez não pegue bem. Eu sei que ele não tem nada disso, mas a gente tem que pensar em tudo, que é política, tem a história do marketing. Às vezes, por causa de um apelido, o cara ganha a eleição e por causa de um apelido, o cara perde a eleição. O apelido às vezes ajuda e o apelido às vezes bota as coisas a perder. Tarcísio Freitas tem que permanecer no governo de São Paulo e eu acho que o Ratinho dá bom para ser um excelente senador. Outro cara que eu acho que era preparado para governar, porque tem comando, é um cara que quando fala, ninguém respeita, é o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. É o único governador do Brasil que botou a segurança nos eixos. Só tem ele. Botou nos eixos, 100% nos eixos. Os outros estão mais ou menos. Agora, a gente tem que considerar que Goiás é um caos, o sistema de segurança de lá, e ele ajeitou. Realmente ele fez uma revolução grande lá no estado de Goiás. 12 horas mais 44 minutos, Antônio. A direita mira a qualquer custo os postos do Senado Federal na eleição 2026. Exatamente, serão 2 vagas para cada unidade da federação. E aí nós teríamos 54, né? E aí eles buscam exatamente fazer uma alteração para que a direita tenha o maior número na Casa Alta, lá no Senado Federal, em Brasília. Isso para comandar a casa, logicamente, e também para ter maioria naquilo que for de interesse da direita. Ou seja, existe sim a questão de buscar a presidência da República, mas existe também a questão de buscar o comando da Casa Alta do Senado Federal lá em Brasília. Vai funcionar, Zé Antônio? Essa história de querer número de senadores para ter força para fazer um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, principalmente do Alexandre de Moraes, é um projeto da direita e essa tramitação que tem no Senado, quem entrou com isso, um dos organismos que entrou com essa história de alterar
a lei do impeachment, que em vez de ir para o Congresso, está indo para o Supremo, que é o Supremo Tribunal Federal aqui, funciona como se fosse um Congresso Nacional. Ele pega uma lei e muda. O Gilmar Mendes disse que a lei de 1950, que fala do impeachment, era caduca e não podia mais vigorar e mudou tudo. Foi uma associação de magistrados que entrou. Já é pedido pelos cabos do Supremo para entrar, para poder fazer o que eles querem. Já é estimulado por essa onda da direita de querer fazer número suficiente para pautar e colocar em funcionamento e ter um desfecho favorável à cassação do mandato perpétuo e eterno do ministro do Supremo Tribunal Federal, que chama de impeachment, tá certo? Eles têm um cargo vitalício, só sai obrigatoriamente aos 75 anos de idade. Pois bem, isso foi, digamos assim, o móvel, foi o vetor, foi a motivação para o Gilmar Mendes ser o relator e estar fazendo isso aí. Agora, a pressa para dar logo uma liminar foi por causa da confusão do Banco Master. Mas o objetivo final é evitar que lá na frente tenha um número suficiente no Senado e eles sejam caçados a algum ministro. Por isso eles estão se prevenindo logo. E para usar isso, vai esvaziar o discurso da direita. Dizer, não adianta que não tem quem. Como é que eles vão fazer o PGR da entrada? Tá certo? Ali não tem nenhum besta. O que menos corre voa. Eu achei legal o cara dizer, rapaz, lá o mais besta desenha uma vaca na parede e tira leite. 12h47. Zé Antônio, essa semana a gente muito pouco ouviu falar sobre CPI. Esse caso dos ministros do STF tomou conta do noticiário. A gente teve também a questão das cassações, né? O Glauber Braga acabou sendo afastado por 6 meses. Inclusive, quem vai tomar a vaga do Glauber lá em Brasília é a ex-senadora Luísa Helena, né? Vai assumir a vaga dele nesses 6 meses de afastamento que foi determinado pela lá no Rio de Câmara. Janeiro. Foi. E teve o caso da Zambelli, né? E aí é um caso mais interessante, porque, segundo os analistas, antes de ser colocado em votação, o Hugo Mota não poderia ter colocado em votação, porque já existia uma decisão transitada em julgada que ela tinha perdido os direitos políticos, então não tinha como perguntar ao plenário sobre a questão de cassar ou não o mandato dela, porque ela já tinha perdido os direitos políticos. Ainda assim, ele colocou, e isso foi visto por esses próprios analistas como uma afronta do Poder Legislativo ao STF também, ou seja, mais um choque aí entre os poderes. Eu queria que você avaliasse o caso Glauber, que todo mundo esperava a cassação, até porque dizem que o Arthur Lira trabalhou pessoalmente para caçar o Glauber, mas não conseguiu, porque dizem também que o governo trabalhou no outro prato da balança para evitar a cassação dele. A gente sabe como é que o governo trabalha lá no Congresso Nacional, emendas, né? E também avaliar essa questão do posicionamento do Hugo Mota, né? Que, embora sabendo que ela já tinha perdido o direito político, não deveria passar por uma votação no plenário da Câmara, ele topou a decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal e colocou em votação, Zé Antônio, com você. É assim, quando você tem, digamos, uma cassação do mandato de um deputado federal, numa situação dessa, porque tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal transitada em julgado e ela perdeu o direito político. Mas quando o deputado que recebeu a relatoria do caso da Cláudia Zambelli, ele fez um trabalho longo, são várias páginas, se eu não estou enganado, 800 e tantas páginas, e ele analisa o caso dela, ele prova no relatório dele que houve perseguição política, que o Alexandre de Moraes tem uma fixação, tá certo, uma neurose para caçar a Zambelli. É uma deputada que teve 946 mil votos. 946 mil votos. A mulher mais bem votada da história do país até hoje. Foi em segundo lugar em São Paulo. Ela perdeu em votação apenas para o Boulos. Tá certo? Exatamente. Ela bateu o Eduardo Bolsonaro. Teve 946 mil votos. Não é uma pessoa qualquer. E o relator mostrou que não tinha sentido, de forma nenhuma, ela está sendo condenada pelo Supremo Tribunal Federal porque o Walter Belgatti, aquele hacker, entrou no sistema do CNJ e fez um decreto do Alexandre de Moraes, mandando prender o Alexandre de Moraes. O nome disso, na minha cabeça, não é crime, é gozação.
E na minha cabeça, tá certo? Na minha cabeça, um negócio desse devia servir para o Conselho Nacional de Justiça se alertar para ter um sistema de informática tal que fosse protegido da possibilidade de alguém entrar lá e decretar a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim, mas aí no caso você está falando da questão do relator que colocou essa situação tinha que ser pré-julgamento, porque depois de julgado não adianta mais contestar, já está julgado, já está transitado em julgado. Então, o que os analistas, inclusive a Globo News, e a própria Jovem Pan, que me surpreendeu, até o analista da Jovem Pan colocou essa situação, que como já tinha o trânsito em julgado com a condenação, ou seja, não adianta mais dizer que que está injusto a condenação ou não. Não tem mais apelo que o Hugo Mota não deveria ter colocado. Eles viram como uma afronta do Hugo Mota colocar para o plenário analisar se ela perdeu os direitos políticos. Mas eu vou chegar lá, Ah, tá certo? É porque o caminho é tortuoso, é como quem está descendo serra. Pois bem, aí o CNJ e a Justiça Brasileira devia, a meu ver, essa opinião é minha, era ter premiado esse Belgatti, apesar dele ser um pilantra, mentiroso contumaz, todo mundo sabe que ele é um sujeito sujo igual a puleiro. E aí, esse cara, ele violou o sistema do CNJ, devia servir de alerta, e eu não consigo enxergar um crime, ele fez, na realidade, uma gozação. O ministro Alexandre de Moraes decretando a prisão do ministro Alexandre de Moraes. O que é que ele fez? Rapaz, esse sistema de vocês é violável, não é seguro. Eu consegui entrar nele e botar um ministro para decretar a própria prisão. Pronto. Onde é que está o crime horroroso para ser condenado uma pessoa a 10 anos de prisão? E aí eu vou chegar na Zambelli. Por que é que foi ela? Quem foi que provou que foi ela? Não tem prova que foi ela. Não tem prova. E a Câmara Federal tem também o dever e a obrigação de defender os seus integrantes porque eles receberam voto. Quem cassou o mandato da Zambelli não recebeu o voto, não. E a Zambelli recebeu o voto. Quando caça o mandato da Zambelli, está caçando o direito político também de 946 mil brasileiros que votaram nela. E aí não tem prova que ela mandou o cara fazer isso, não. Ela nega. Ele disse aí na delação que tinha sido ela, mas ela nega. Quando tem uma dúvida, é para ser a favor do réu. É a palavra de uma deputada federal, com 946 mil votos, contra a palavra de um hacker, tá certo? Está acostumado a fazer malinação de todo jeito que você possa imaginar. E lá dentro da Constituição Federal tem algum artigo, eu não sei aqui, não vou me arriscar, que diz que quando acontece uma coisa dessa natureza, a Câmara Federal tem que caçar, tem que colocar em votação. Quer dizer, eu não sei bem como é a colocação, mas tem que ser submetido à Câmara, ouvido o plenário. Foi o que o Mota fez. Você tem que considerar que uma Câmara Federal tem uma assessoria jurídica competente. E você tem que levar em conta também que 279, se eu não estou enganado, deputados federais votaram a favor. Quase todo deputado federal tem nível superior e quase todos são formados em direito. Não é uma coisa à toa. O que há aí é uma certa queda de braço. Porque a justiça tem direito de julgar o cara. Mas para que a Constituição Federal diz que tem que submeter ao plenário da Casa? Um juiz do Supremo Tribunal Federal pode mandar prender um deputado. Mas para prender, para ele ficar preso, tem que ouvir o plenário. Se o plenário mandar soltar, tem que soltar. É exatamente esse tipo de princípio. É aí que entra a história na democracia dos pesos e contrapesos. A mesma Constituição que dá direito à justiça de julgar um deputado e caçar o direito dele, dá direito também à Câmara Federal para fazer uma sessão e manter isso aí. Essa contradição aparente que tem nisso aí, tá certo? É que divide os juristas. Você pode procurar que vai ter jurista que defende que o Supremo cassou, está cassado. Vai ter jurista que defende que a Câmara não deixou vigorar a decisão do Supremo. É desse jeito que funciona a democracia. Democracia tem que ter embate, democracia tem que ter a história dos pesos e contrapesos, democracia tem que ter contradição, democracia tem que ter conflito
E é exatamente durante os conflitos que você aperfeiçoa a democracia. Ela não pode ser uma coisa amorfa, morta, tá certo, inerte, de forma nenhuma. Ela tem que ser viva. E ela, para ser viva, tem que ser conflituosa mesmo. E é exatamente no conflito que acontece a evolução. Se nunca tivesse havido conflito de jeito nenhum na história da humanidade, ainda hoje a gente andava com um pedaço de pau na mão tentando matar leão para comer a carne dele. 12h56, Glauber Braga. Glauber Braga, eu acho que havia de fato um certo exagero. Ele bateu num cara lá por dentro do Congresso. Deu literalmente um chute na bunda. Pois é, mas o cara andava infernando ele. E aí eu acho que caçar o mandato de um deputado por causa disso, eu acho um exagero. Vá lá que ele pegasse uma suspensão. Eu acho até que 6 meses foi muito, bastava 3. E eu estou me lembrando aqui do caso da Carla Zambelli, que ainda levo em conta, para condenar ela, um processo que ainda está andando, que foi do negócio dela andar com a arma na mão atrás de um cara na véspera da eleição. Você tem que considerar também, nesse caso da Carla Zambelli, o que é que ela fez? Nada. Eu não tenho nem certeza se tinha bala dentro dessa pistola, tá certo? Ela não foi apreendida na hora para ver. Ela errou e errou feio. Um deputado federal com arma na mão, apontando para um cara, mas o cara xingou ela. Quando ele chegou na delegacia, ele disse para o delegado o que era que tinha dito. E é uma ofensa grave, ele disse. Em outras palavras, tá certo? Para não arrudear muito, ele chamou ela de puta, tá certo? Aí ela ficou zangada, exasperada e teve aquela cena. Mas o que, que ela fez? Nada. Se você for botar na cadeia quem teve intenção, quem andou atrás, quem apontou uma arma e não deu um tiro, não bota na cadeia nem quem mata. Eu acho, tá certo, que ela merecia castigo pelo caso dela andar com a arma atrás do cara. Eu não sei se merecia cassação de mandato e merecia ser condenada à prisão de 6, 7 anos, que é o que vai acontecer com ela, nesse outro caso. Mas o caso dela ter prisão de 10 anos com direito político caçada, porque um hacker entrou no sistema do CNJ e botou o Alexandre de Moraes assinando um decreto de prisão para ele mesmo. Isso é uma maluquice, isso acontece no Brasil. O Brasil virou uma república bananeira, tupiniquim. O Idi Amin Dada, lá na Uganda dele, alguns anos atrás, fazia menos esculhambação do que acontece hoje no Brasil. Olha, 12h58, dá uma passadinha rápida aqui. Deixa eu abraçar aqui a Sol Lemos, o Galvão Júnior, que está conosco também, o Heloísio, a Jaque Ramos, o Vandilson, a Maria Rodrigues, o doutor Luciano, a Dayana, o Gustavo Souza, o Raimundo, o Pedro Paulo, o seu Martins, a Neuza Souza. O Pedro Paulo está dizendo Bolsonaro escolhendo errado assim, como o seu Zé Antônio escolheu errado em 2020. Opinião aqui do Pedro Paulo. Maria de Fátima também está conosco, a Maria Liane Martins, Daniel Alves também conosco, Helder Melo, meu amigo, um abraço grande para você. O Helder Melo está dizendo sem anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Todos são terroristas. Meu tio Tomás Laureano também acompanhando a gente aqui. A Lucas França também está conosco. Hélio Ribeiro, Girliane Camelo, a GB Rodrigues, o Vitor Hugo, Leudinha Gomes também acompanhando a gente. Natan, o Reginaldo Souza também acompanhando aqui a tribuna da Serra Grande FM. Zé Antônio, para a gente encerrar aqui, olha, o pessoal da Segurança Pública já está aqui, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre esse caso polêmico de Guaraciaba do Norte aqui na tribuna da Serra Grande. Zé Antônio, o PL da dosimetria passou. Essa questão vai para o Senado Federal agora. Foi aprovado na Câmara na madrugada, né? Todo mundo sabe que passou já na madrugada. Dizem que o presidente Lula deve vetar essa questão do PL da dosimetria, porque, segundo as informações, o projeto que foi relatado pelo Paulinho da Força na Câmara será relatado pelo Espiridião Amin no Senado e pode até ser que o Espiridião Amin entre aí com uma novidade aí, com um penduricalho aí, e coloque anistia geral e restrita, porque ele disse quando estava recebendo, no bate-papo com a imprensa, que era a favor da anistia total e restrita. Mas aí teria que voltar para a Câmara, porque o projeto veio de lá. Teria que voltar para a Câmara. Mas a pergunta que eu lhe faço, todo mundo está dizendo que o Lula vai vetar esse projeto da dosimetria, e que o Espírito de Amigo pode colocar anistia total. As perguntas são duas. A primeira, será que o Espírito de Amigo tem peito para colocar anistia total e restrita? Se ele fizer, passa no Senado? E se passar, o Lula veta? Contigo. Vamos lá. De fato, respondendo aqui também o querido ouvinte que falou do negócio do 8 de janeiro, que eu não lembro aqui o nome dele. Foi o Helder Melo. Viu, Helder Melo? Com todo respeito, com toda consideração à sua opinião, você pode imaginar que
Algumas vezes aconteceu de outra forma, com a esquerda no comando, e eu vou só para um caso. Dia 24 de maio de 2017, o presidente era o Michel Temer. A esplanada do Ministério foi invadida por mais de 40 mil manifestantes, levados pelos sindicatos, pelo pessoal da esquerda, incendiaram o auditório do Ministério da Agricultura, quebraram vidraça no Supremo Tribunal Federal, foram 7 ministérios danificados, tá certo? Botaram fogo por lá no auditório do Ministério da Agricultura e em outros locais. Só foram presos 2 pessoas e no outro dia soltaram. Quando a imprensa foi entrevistar o Michel Temer, que ele, na hora, no meio da confusão, ele declarou uma GLO, a tropa do Exército correu, é bem pertinho, lá do Comando Militar do Planalto, correu para lá, acalmou, botou todo mundo para ir embora. Quando foi no outro dia que perguntaram ao Michel Temer como era que ele ia fazer, não sei o quê, ele disse: isso foi ontem, a vida continua. Essa história do dia 8 de janeiro, dizer que aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado, tá certo? É conto da carochinha, não tem nada a ver com isso. O Flávio Dino, querido ouvinte, estava com 8 ou 9 batalhões lá da Força Nacional dentro do Ministério da Justiça. Ele convocou a Força Nacional, ele tinha 400 homens lá, não botou nenhum na rua. E ele estava dentro do Ministério, ele sabe de tudo, ele viu tudo. Ele podia ter evitado tudo. Na realidade, tá certo? Ele trabalhou para aquilo acontecer. E com toda a baderna que houve, com toda a bagunça que houve ali, dizer que aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado é uma piada. Botar a culpa, por exemplo, no Bolsonaro, que estava lá nos Estados Unidos, já tinha 8 dias que o Lula era presidente. Ele podia, depois que assumiu, os comandantes militares dele, que foram nomeados ainda pelo Bolsonaro, no mandato do Bolsonaro, ele nomeou os escolhidos pelo presidente Lula. Quando terminou o mandato do Bolsonaro, quando ele saiu para a viagem dele para os Estados Unidos, quem comandava as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, já eram os escolhidos do presidente Lula. Aquele Palácio do Planalto tem uma guarda com 1.200 homens. E no dia 8 de janeiro só tinha um sentinela, só tinha um homem do batalhão da Guarda Presidencial lá, só tinha um. Houve uma mutreta naquilo ali, tá certo? Dizer que aquilo foi tentativa de golpe de Estado, tá certo? É uma brincadeira. Eu já vi o Nelson Jobim dizendo que aquilo foi uma baderna. Eu já vi o Zé Múcio, que é ministro da Defesa do Brasil, escolhido pelo presidente Lula, eu já vi ele dizendo que aquilo ali era uma baderna. Ele mesmo disse que cansou de passar lá na frente e tal, vi aquilo, cansou de passar lá e mostrar a esposa dele. Eu já vi o Aldo Rebelo, que é um homem de esquerda. Enfim, aquilo não tem absolutamente nada a ver com tentativa de golpe de Estado. Aquele Anderson Torres está preso. O cara comprou passagem em setembro para ir passar o mês de janeiro com a família dele em Disney, lá em Miami, lá na Disney e tal, se divertindo com a família. Viajou no dia 6 ou no dia 5 de janeiro, aí foi preso, acusado de golpe de Estado. A acusação que o Bolsonaro pegou é dano ao patrimônio tombado. O que ele fez para quebrar alguma coisa? Ele não estava lá no meio daquilo ali, tá certo? Golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, violência, associação criminosa armada. Parece uma piada, tá certo? Eu tenho hora que eu penso que eu estou sonhando. Não teve nada disso, sabe, Maria? Pois é isso. Do último assunto que a gente tocou aqui foi Mas sobre a questão da dosimetria. Pronto, né? mas eu vou chegar lá. O Luiz Peridião Amin tem essa mesma opinião, tá certo? Ele acha que não houve absolutamente nada disso. Então ele raciocina que aí não se trata de dosimetria, se trata de anistia, porque, na realidade, a rigor ali ninguém tem culpa, tá certo? Ninguém fez nada para acontecer isso. Não tinha um comando ali, tá certo? Era um bando de doidinho que viram facilidade. Tem gente até que diz que tinha já gente lá dentro do palácio quando os outros chegaram. Enfim, tá certo? Eu acho que um perdão para quem já sofreu muito, que imagine o tanto que esse povo do 8 de janeiro, e o próprio Bolsonaro, e o Anderson Torres, e todos esses generais condenados, o que eles sofreram do dia 8 de janeiro até aqui, com ameaça, tá certo? Com o negócio de delação de Mauro Cid. O Mauro Cid fez 9 delações. E numa delação ele inocenta o Bolsonaro, porque ele diz que chegou lá, não sei se foi o Pazuello,
com a novidade que tinha que fazer não sei o quê. Ele disse: encerra esse assunto, morreu. Isso é assunto no começo de dezembro de 2022, tá certo? Mas o Alexandre de Moraes não pegou essa parte. Ele pegou as outras partes. Aí a bomba que iam botar no aeroporto, quando o esquadrão antibomba da Polícia Militar do Distrito Federal foi detonar a bomba, o cara ficou com 1 metro de distância porque a bomba não ia fazer efeito nenhum. Tem só narrativa, o Brasil virou o país da narrativa. E eu acho engraçado é que se acabou a palavra criticou, não existe mais, é atacou. Pode prestar atenção, que a imprensa não usa mais. O advogado da Zambelli criticou, não sei o que, não. Chama é atacou. Só se fala em ataque, não tem mais crítica. O Brasil precisa se reorganizar, precisa ir para frente. E eu acho que, na realidade, a coisa que podia resolver essa confusão era uma anistia, porque tem justiça e grande. Uma mulher escrever um batom, perder o mané e pegar 14 anos de prisão, querido amigo que falou aí, que eu já esqueci o nome dele. Welder. Viu, Helder? Leve em conta isso. A mulher escreveu lá, perdeu o mané, um batom e pegar 14 anos de prisão. Quando tem estuprador solto, tá certo? Quando tem traficante solto, quando tem assassino solto. E embora que os outros todos tivessem presos, ela não merecia pegar 14 anos de cadeia porque escreveu com batom no Estado. Eu acho que esse caso é muito emblemático, para dizer que esse pessoal, de fato, não precisa de dosimetria, porque eles não fizeram nada para ser condenado à prisão. Eles precisam mesmo é de anistia. 13 horas mais 7 minutos, Antônio. Algo mais que você queira colocar Não, na, não, já na chega. tribuna da Serra Grande? Está chegando 13h13, né?